Oi gente, eu sou a Rita, eu já fui criadora de gatos e também de cães por um período, e aí desisti primeiro da criação de cães, depois da criação de gatos, castrei os animais que eu tinha na época e continuei com eles como animais de estimação. Hoje em dia eu não tenho mais nenhum cão aqui em casa, né? A Emily era a última cachorrinha que eu tinha, ela morreu de câncer no início do ano. E agora eu só tenho gatos aqui, né? São todos castrados, então eu não crio mais. Mas eu quis continuar criando conteúdo aqui para o canal, né? Para tentar, quem sabe, conseguir monetizar esse canal, né? E eu resolvi fazer esse vídeo hoje contando, né, a minha epopeia aí com 3 gatos doentes ao mesmo tempo, né? No mesmo período, aí, no mesmo curto período de tempo. Porque nessa época que vai chegando o Natal, é muito comum, eu lembro da época que eu era criadora, né? De as pessoas quererem presentear pessoas com animais de estimação. Gente, animal não é presente, tá? Porque as pessoas pensam, ah, é um bichinho fofinho, a pessoa vai gostar porque a pessoa gosta de animais. Só que ter um bichinho de estimação, né, não basta ter amor, tem que ter responsabilidade, né? Porque envolve, né, você tem que alimentar, você tem que levar no veterinário quando tá doente, tem que vacinar. Então, tem toda uma responsabilidade que tem que fazer, né? Você vai ter um trabalho ali de limpar xixi, cocô, né? A não ser que a pessoa seja muito rica e tenha empregados para fazer isso para ela, né? Então, tem toda uma responsabilidade, tem todo um trabalho e tem todo um custo financeiro também, né? Que além de ter que comprar a ração, ter que pagar a vacina, né? Eventualmente os animais ficam doentes e as pessoas... principalmente as que nunca tiveram animal de estimação, principalmente não tiveram nenhum que teve assim, uma doença grave, não tem muita noção do quanto que se gasta num veterinário. E aí, por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui, para essas pessoas terem uma noção aí de que talvez não seja uma boa ideia você presentear alguém com um cachorrinho, com um gatinho, independente de ser adotado ou comprado, tá? Não vou entrar essa discussão aqui, porque não é o assunto aqui, porque às vezes a pessoa gosta muito de animais, mas ela não está preparada para ter. Às vezes ela não tem tempo, às vezes ela não tem espaço, às vezes ela não tem dinheiro para lidar com aquilo. Então, né, eu sei que na hora que a pessoa é presenteada ali, né, com toda aquela alegria da pessoa ficar emocionada e tal, mas depois que passa a emoção, tem a rotina diária, né, e aí de repente o animalzinho fica doente, a pessoa de repente se vê com uma despesa que ela não esperava. Então tem que pensar muito nisso aí, né, até... Pode, né, de repente essa pessoa fala que quer ter um cachorrinho, um gatinho, tem que, não dá para fazer surpresa, tem que conversar com a pessoa, falar, mas você está preparado para ter um cachorro? Você está preparado para ter um gato? Olha, porque você vai ter que fazer isso e aquilo, né, tem que conversar com a pessoa, não pode ser uma coisa assim momentânea de, ai que fofinho esse cachorrinho aqui, vou levar para presentear a pessoa. A gente não dá para fazer isso, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo para vocês terem uma ideia do tipo de coisa que pode acontecer. No meu caso, né, como são vários gatos que eu tenho, né, pode acontecer o que aconteceu, né? Não é raro de acontecer, geralmente só fica doente um por vez, né? Mas em 2 ocasiões aconteceu isso, né? Ano passado, eu até fiz aqui no canal um gato que apareceu aqui na frente de casa, né? No fim das contas ele tinha câncer de pele. Ele acabou falecendo dias depois, né? Eu mandei ele para veterinária, enfim, foi feito vários exames e tal. No fim o gato teve começou a ter uma série de convulsões, né? Aí isso aí já tinha se descoberto aí que ele tinha o tumor de pele. Eu fiz um vídeo, tem quase 1 hora de duração um vídeo contando sobre isso, né? Então tive toda uma despesa ali para tentar salvar o gato, mas no fim acabei, né? A veterinária acabou fazendo eutanásia porque não tinha mais o que ser feito por ele. Ele já estava no estágio final ali do câncer que ele tinha. E aí, mais ou menos 1 semana depois, a Risbel, que eu vou achar uma foto dela para botar para vocês aí, eu fui enviar ela para banho, e aí eu fui pentear o pelo dela antes, né, que normalmente o pelo dela não é nosa, mas eu falei, eu vou pentear, né, antes para tirar, caso tenha algum nó. E aí, em algum momento ali, eu botei a mão nas costas dela e eu senti uns calombinhos assim. E aí eu levei na veterinária, né, eu já tinha pedido a telebusca pro banho, mas aí eu fiquei assustada com aqueles calombos e aí fui eu mesma levar ela na veterinária. E ela falou que eram tumores de pele, aí teve que remover aqueles 3 tumores de pele, né, eu tive até que fazer um novo cartão de crédito para poder pagar a cirurgia da Risbel, porque eu já tinha parcelado no cartão de crédito para pagar as despesas do outro gato, né, uma parte eu tive que pagar em dinheiro.
e aí outra parte eu parcelei, e aí a Risbel tive que tirar, né, eu não, né, quem tirou foi a veterinária, tirou 3 tumores de pele das costas dela, então teve mais um custo, eu tive que fazer um novo cartão de crédito para poder parcelar também né, depois felizmente consegui pagar tudo e tal, né, parcelei o que deu, e aí tive, né, que fazer um novo cartão de crédito para poder pagar as despesas da Risbel, porque eu já tinha gasto com aquele gato que eu resgatei. E aí esse ano, né, recentemente, eu fui tosar a Risbel. Normalmente eu não toso a Risbel porque o pelo dela ele não é muito denso, então normalmente não cria tantos nós, então geralmente eu toso os outros e deixo a Risbel com pelo longo para ter pelo menos, né, uma Himalaia com pelo longo aqui, né, já que o pelo dela não é nosa com facilidade. Então, mas aí pela uma situação financeira difícil aqui, né, por enfim, várias questões que não vem ao caso aqui, eu resolvi tosar ela também para não tá, né, porque eu tenho aqui em casa secador profissional, tenho banheira para dar banho, mas tem alguns gatos que realmente eu não consigo dar banho sozinha, né, antigamente era minha mãe que me ajudava a segurar, né, mas a minha mãe teve o AVC, e aí, por isso que eu comecei a mandar alguns gatos para banho, porque são gatos que eu não consigo segurar sozinha, porque eles ficam o tempo todo tentando fugir da banheira, ou então eles até ficam de boa no banho, mas aí na hora que eu ligo o secador para secar, eles querem fugir, né, e aí acabam me arranhando e tal, então por isso que eu algumas vezes não dava para banho. E aí eu resolvi tosar a Risbel também, para justamente não ter que, né, nem ter que estar dando banho com tanta frequência aqui em casa, e também ter que estar mandando para banho, que vai ser um gasto, né, porque a clínica veterinária onde eles tomam um banho cobra R$ 120 banho de gato. Eu acho um absurdo esse valor, né, mas tem pet shops assim que cobram mais barato, mas aí eu fico com medo de deixarem o bicho fugir, ou de ter algum problema no banho, né, eu já vi pela internet aí casos de cães e gatos, né, geralmente cães que morreram no banho, né, porque teve algum maltrato ali, alguma coisa, então eu fico com medo, então eu prefiro pagar mais caro para ter uma segurança, né, já que eu conheço essa veterinária há uns 30 anos aí, então eu prefiro pagar mais caro, né, mas a situação não tava para isso, né, então eu resolvi tosar a Risbel, e no que eu tosei, aí eu vi que eu tinha apalpado 4 tumores dessa vez, né, ela já tinha tirado 3 no ano passado, e eu apalpei 4 tumores, levei na veterinária de novo, né, até fiz um videozinho ali, e aí levei lá, e ela encontrou ainda mais distante do local onde tinham aqueles 4 que eu encontrei, ela encontrou um 5º tumor, então, novamente, né, e aí ela faz com anestesia inalatória, né, mas aí ela tem que contratar uma anestesista para vir, e essa anestesista ela só aceita pagamento em dinheiro, né, então tem que pagar à vista. Então, parece que ela cobrou R$ 600, se eu não me engano, né, aí eram mais R$ 1.000 da cirurgia, mais, né, a medicação, aquela coisa toda, deu uma faixa aí, basicamente uns R$ 2.000 que eu gastei com tudo. Só que antes mesmo da Risbel fazer a cirurgia, o Nicolas, né, que é um gato já com 12 anos de idade, ele tem um problema na coluna, ele já anda meio estranho por conta do problema na coluna que ele tem. Só que ele estava andando mais esquisito que o normal, e eu estava achando que talvez ele tivesse com problema na perna. E aí eu fiquei esperando ali para ver se ele melhorava, eu vi que ele não melhorava, e aí eu resolvi levar ele também, antes da cirurgia da Risbel, levar na veterinária. E para minha surpresa ela me falou que ele estava com fecaloma, né, que ela palpou ali que parecia que ele estava com fecaloma. E eu realmente não esperava por aquilo, porque eu achava que ele estava andando esquisito por conta da coluna, né? Como tem vários gatos aqui em casa, né? Eles ficam soltos, as bandejas ali, eu não sei, né? Eu não faço exame de DNA no cocô para saber quem tá fazendo cocô, quem não tá fazendo. Eu não fico ali, né, o dia inteiro vigiando para ver quem tá fazendo cocô, quem tá fazendo xixi. Então, quando acontece esse tipo de coisa, de alguém ficar sem fazer cocô, sem fazer xixi, né? A menos que eu veja o animal se esforçando ali e não sair nada, às vezes demora um tempo para eu entender o que está acontecendo, né? Foi o caso do Nicolas. Eu realmente não sabia que ele não estava fazendo cocô. E eu achei que ele estava andando esquisito, né? Que ele estava andando com a perna reta, assim, as pernas de trás reta. E eu achei que era por causa da coluna, que tinha se agravado o problema da coluna, que era uma coisa que ele já tinha. E aí, quando chega lá, ela falou, apalpou e falou, parece que ele tá com fecaloma. E aí ela me pediu
uma ecografia, né? E aí eu levei para fazer, ela foi visto ali que realmente era um fecaloma e já estava muito grande. E então não dava, porque o fecaloma ele pode ser tentado tirar com, acho que é o tipo, como é que fala? Enema que eles chamam, mas no caso ali já estava muito avançado, então realmente tinha que ser cirúrgico. A veterinária que fez a ecografia, ela até falou, vou fazer um raio-x para confirmar, não vou te cobrar nada, né? Felizmente ela não cobrou esse raio-x, né? Ela nem me deu o lado, né? Só para ter certeza mesmo, né? Eu falei, não quero um fecaloma mesmo. E aí depois, para minha surpresa, a veterinária que ia fazer a cirurgia da Risbel, ela não, né? Porque eu até perguntei, porque estava marcado para o dia seguinte, né? Isso foi numa segunda-feira e a cirurgia da Risbel estava marcada para terça-feira. E aí na segunda mesmo, depois que eu já estava com o resultado e tal, aí, aliás, só me mandaram o resultado acho que foi na terça de manhã, eu acho que foi. Aí ou foi de noite, segunda de noite, eu sei que não me deram o laudo na hora, mandaram depois pelo WhatsApp. E aí eu falei com a veterinária, olha, eu falei logo cedo, né, deixei todo mundo de jejum, né? Porque quando um vai fazer cirurgia, eu tenho que fazer jejum em todo mundo. Porque não tem como eu separar um, né? Vou dar comida para os outros, vou deixar um sem comer, né? Como é que eu vou explicar? Olha, tu não vai comer porque tu vai fazer cirurgia. Não tem como eu explicar. Então fica todo mundo de jejum. Eu também fico de jejum, então fica todo mundo sem comer até que vem a telebusca para levar para a cirurgia. Então, né, eu falei, olha, se quiser, porque eu não sabia, né, o tempo que demorava cada cirurgia, eu falei, de repente, né, aproveita que já vai estar lá a anestesista, e aí já aproveita para fazer a cirurgia do Nicolas, porque a veterinária falou que tinha o fecaloma dele teria que ser removido por cirurgia, que não dava mais para fazer enema. E tinha uma certa urgência ali de realmente remover, porque já estava muito grande e tal. E aí ela falou, não, eu não faço cirurgia de fecaloma, porque tem que ter internação e eu não tenho internação aqui, né? Teria que ficar uns 2 dias internado. E aí começou a corrida para eu conseguir fazer em outro lugar. Teve uma clínica que eu liguei, aí queriam que eu levasse ele para uma consulta. Primeiro, eu falei, olha, a veterinária falou que é urgente, que tem que fazer o mais rápido possível, que ele já não estava bem ali, que estava correndo risco de vida. Foi o que a veterinária falou. Né, que pelo jeito já estava há muito tempo aquilo ali, né, e eu só fui notar os sintomas, e realmente eu nunca, no momento nenhum me passou pela cabeça que pudesse ser um fecaloma, eu realmente achei que fosse problema na coluna, então já estava há um tempo ali, sem que eu percebesse o que estava acontecendo, então tinha uma certa urgência e ainda queriam que eu pagasse além de ter mais um gasto de eu pagar uma nova consulta, sendo que eu falei, não, a veterinária disse que tem que fazer a cirurgia, que não dá para perder tempo, né? Porque nesse lugar é por chegada e é um hospital muito concorrido. A última vez que eu fui lá para consultar na vida, muitos anos atrás, eu fiquei 2 horas esperando a consulta. Então imagina, o gato já tá mal, precisa de uma cirurgia de urgência. Eu, além de ter que gastar com a consulta de novo, se fosse só pelo dinheiro, beleza, mas ficar 2 horas com o gato doente esperando só para fazer uma consulta para depois no fim das contas chegar na mesma conclusão, né? Porque eu falei, eu já tenho os exames, já tenho o diagnóstico, não precisa da consulta. Eu falei, não, porque tem que fazer a consulta de novo. Eu falei, mas aí não vai dar tempo de fazer cirurgia hoje. Aí quanto mais tempo passar é pior, porque a veterinária disse que era fazer o mais rápido possível. E aí ficaram nessa embromação, eu ainda perguntei os valores, a moça me passou um valor, imagina, gente, de R$120. E aí, quando eu fui levar, aí eu consegui num outro plantão, do hospital veterinário que é mais perto de casa. E aí expliquei a situação e eles concordaram em fazer, já marcar a cirurgia para de tarde, 3 horas da tarde. Né? Eu falei, não, então eu levo ele agora, né? Aí eu avisei, porque tinha a telebusca da RSB, eu falei, olha, vou levar o Nicolas para fazer a cirurgia em outro lugar. Assim que eu chegar aqui em casa, eu aviso que eu tô aqui para vocês poderem mandar, porque a telebusca ia vir perto do meio-dia. E aí eram umas 10 horas, 10h30 que eu fui levar o Nicolas, né? Provavelmente, né, não ia demorar tanto assim, mas em todo caso eu avisei para o caso da telebusca, de repente, resolver vir mais cedo para saber que eu não ia estar em casa. E aí levei o Nicolas, né? E só de calção eram 2.000. E eu ainda questionei, mas eu liguei para o outro hospital, fala que era 120. Eu falo, não existe cirurgia de R$120. Eu até realmente estranhei, porque realmente eu nunca vi uma cirurgia de R$120.
Gente, assim, ó, muitos anos atrás eu lembro de ter feito castração, né? Na época que eu vendia filhote já castrado. E aí o macho, eu mais ou menos custava uns R$ 150 para castrar ainda filhote, né? Para poder entregar já castrado. Mas fora isso, eu realmente nunca vi cirurgia custar 120. E aí depois que já tinha levado o níquel, aí tive que pagar 2.000 de calção, né, para fazer a cirurgia. Aí deixei ele lá, voltei para casa e aí a Risbel foi para fazer a cirurgia. E aí no fim teve um problema ali com o aparelho da anestesista, aí teve que ser remarcado para quarta-feira, né? E aí eu até liguei de volta para esse primeiro hospital para questionar. Eu falei, olha, não é possível, eu levei no outro hospital, porque aí me passaram, né? Aí quem me atendeu era outra moça. Eu falei, olha, a moça que eu falei antes, ela me passou que a cirurgia custava 120, sendo que eu levei agora no outro hospital e a cirurgia custa 2.000, né? Eu tive que pagar 2.000 adiantado e depois tem mais medicações, outras coisas que eu vou ter que pagar, que eu nem sei quanto é. Então, como que aí vai custar 120 e ali vai custar 2.000? E aí ela foi ver, de certo ela achou que era fazer moelha, mas ela foi perguntar, o tal do enema era 160. Ela falou assim, olha, não sei da onde que ela tirou, ela deve ter entendido deve ter entendido errado o que tu falou pra ela, porque nem o enema custa 120, custa 160. Ou era 190, uma coisa assim, né, e mais a consulta. Então, assim, não sei do que é esse valor de 120 que ela te passou, ela deve ter entendido errado o que tu explicou pra ela, né, e aí ficou, eu ia até fazer uma reclamação no Reclame Aqui, mas depois deixei pra lá, porque no fim das contas eu nem levei lá, mas é um absurdo realmente, expliquei toda a situação pra ela, ela foi perguntar pra alguém, mas obviamente ela entendeu errado, porque da onde que ela tirou esse valor de 120, não tenho ideia. E aí no fim foram mais, né, então ali, aí da Risbel ficou pro dia seguinte, né, e aí eu fui, e o Nicolas ficou 2 dias internado, né, quando eu fui buscar ele, ainda tive que pagar mais 700 e pouco, deu quase mais R$ 800, então no total ele deu quase, né, fora as medicações que eu tive que comprar, deu mais de R$ 2.800, né, aí a Risbel fez no dia seguinte ali, deu na base ali de 2.100, tudo que, né, com medicações, a cirurgia e tal, deu então 2.100 da Risbel, mais 2.800 do Nicolas, né, e o Nicolas quase morreu. Ele deram alta para ele falando que ele estava melhor, até me mostraram um videozinho dele comendo, ele realmente estava comendo ali no videozinho, mas quando ele veio para casa ele não queria beber água, não queria comer, eu tinha que dar com a seringa ali a água, e eu tentava dar ali eu tinha comprado uma dessas latinhas que é tipo uma mousse assim, acho que foi não foi da Recovery que eu comprei. Eu não lembro, gente, mas era tipo uma moussezinha pra botar numa seringa, assim, pra dar pra ele, mas ela já mostrado no vídeo que ele tava comendo no pote, né, então eu servi no pote, mas ele não quis comer, aí eu dava na seringuinha, era muito difícil porque ele não queria engolir, né, a água também ele não queria tomar, então eu acabei tendo que levar de volta, e aí chegaram a falar dele ficar internado até tirar os pontos, eu falei, olha, eu não tenho condição de pagar diária aqui até ele tirar os pontos, porque tem outra gata que foi lá noutra clínica para tirar tirou 5 tumores de pele, então eu não tenho como pagar a estadia dele até tirar os pontos, então assim, eu deixo durante o dia aqui com vocês, e de noite eu venho buscar aqui, de repente vocês fazem um soro, alguma coisa, ver se ele melhora, eu venho buscar, se depois ele piorar de novo, amanhã eu trago de novo, porque não tem condição de eu ficar pagando diária, porque tava a situação ali que realmente eu não sabia jamais como que eu ia fazer para pagar, porque muitas coisas tinha que pagar no débito, né, esses 2.000, eles não aceitam, aliás, os 2.000 deu para parcelar em 2 vezes, se eu não me engano, então assim, eu já estava fazendo uma dívida muito grande ali, teve coisas, né, da anestesista eu tive que pagar à vista, outras coisas para parcelar, o máximo que parcelo em 2 vezes, então, né, só via a dívida aumentando ali. E eu falei, não tem condição dele ficar internado até tirar os pontos, né? Mas aí, felizmente, quando ele voltou para casa ali daquele primeiro dia, né? Eles deram uma alimentação fácil, deram um mingau ali. Só que aí ele realmente acabou ficando pior, né? Ainda bem que deram um outro antibiótico, né? Porque eu estava dando o da Risbel, que a veterinária tinha prescrito, era o clavulanato com não sei o que ali, amoxicilina com clavulanato. Então, que era mais forte, né? Porque o que tinham receitado para ele era um mais fraquinho ali, eu nem lembro o nome. E aí eu falei, olha, eu tenho esse da Risbel, que ela já tá tomando, que é líquido, é mais fácil de dar, porque eu posso dar na seringa, porque o que eles tinham receitado era comprimido. Então,
fica mais fácil de dar, aí concordaram, e aí realmente foi bem melhor esse que é líquido, né? A amoxicilina foi muito melhor, e aí ele voltou a comer sozinho ali, aí, nossa, aí desandou a comer bem e tal, e a água eu ainda dava na seringa, porque ficava difícil para ele se abaixar ali para tomar água no potinho, né, mas aí, então você tem todo, né, o pós-operatório ali, até tirar os pontos. Tanto a Yarisbel quanto o Nicolas receberam vários pontos, né, porque uma costura enorme, né, no caso da Yarisbel, ela ficou toda recortada em vários lugares, porque eram 5 tumores, né, eram perto um do outro, mas, né, tinha uma certa distância de um do outro ali, então ela ficou cheia de recortes, né. Depois que ela tirou os pontos, aí ainda tive que ir usando o Bepantol Spray, porque ela ficava lambendo, eu tive que botar a roupinha nela de novo. Né, a roupinha cirúrgica é outro problema, porque do jeito que eles fazem, eles falam que tem ali o espaço ali pro bicho fazer xixi e cocô. Gente, tanto o Nicolas quanto a Yarisbel se sujavam de xixi com aquela roupinha, eu tive que pegar a tesoura e cortar a parte de trás da roupinha cirúrgica, que eu acho péssima essa roupinha, né, eu já falei várias vezes essa roupinha, eu não gosto de usar, eu prefiro botar a roupinha normal mesmo, que vai cobrir ali, porque eles fazem do jeito que eles falam que não vai sujar de xixi, mas suja sim, gente. Tanto fêmea quanto macho suja com a roupa cirúrgica de xixi. Então eu tive que recortar ali para parar de sujar, né? Eu tive que ficar tirando a roupinha, lavava na mão, botava para secar, né, na secadora para ir mais rápido, para poder já botar de volta. Então realmente ficava muito difícil, né? Essa roupinha cirúrgica é péssima, então todo esse trabalho aí. E aí depois que eles já estavam melhor, passou acho que 2 semanas, né, aí tiraram os pontos, tá, passou 1 semana, a Amanda começou a tossir, né, que foi o terceiro gato doente, né, a Amanda começou a tossir, aí levei na veterinária, tive que fazer, no caso da Amanda foi raio-x que ela fez, né, eram 2 raios-x que tinha que fazer, então já foi um outro, eu nem lembro quanto eu gastei, gente, mas já foi um outro gasto financeiro ali, né, e com a medicação também, eu tive que comprar a Gemox injetável para dar em casa, então, né, já foi todo mais um gasto ali também, e aí ela não tinha melhorado, eu tive que continuar a medicação, então assim, foi um gasto, né, de ali, vamos botar ali uns 6.500 reais num período de 1 mês, porque 3 gatos ficaram doentes ao mesmo tempo. Então, não estou dizendo que a pessoa que vai ganhar um cachorrinho, um gatinho de presente, que vai ter essa experiência que eu tive, né, mas é que, né, a expectativa de vida de cão ou gato, dependendo, né, se é de maior ou menor porte, algumas raças vivem mais, outras menos e tal, mas uma média aí de 15 anos, né, então é muito difícil um animal viver 15 anos sem ter nenhuma doença. Já tive animais que nunca ficaram doentes, né, só ficou doente um dia antes de morrer, né, morreu de velhice mesmo ali, né, da noite para o dia, né, já aconteceu de o animal morrer de repente, né, e passar a vida inteira só indo no veterinário para ser vacinado ou para tomar banho, nunca ter ficado, já aconteceu, né, mas é muito difícil